Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Filosofia Clínica. E nesta aula nós vamos falar do submódulo 17 chamado Percepcionar. Bom, o que é exatamente o percepcionar? Percepcionar, ele é dirigir a nossa intencionalidade para cores, cheiros, para elementos do tato, para sons e para sabores, para gostos. Então, é direcionar a nossa atenção, a nossa intencionalidade para coisas que estão próximos dos sentidos. De certo modo, esse submodo ele vai nos lembrar bastante do deslocamento curto, porém, ele pode ser feito tanto no deslocamento curto quanto no deslocamento longo. Então ele tem esse elemento a mais. Bom, isso porque o percepcionar ele não é só feito ligado ao dado sensorial, né? O que seria talvez nos submodos se encaixaria muito próximo em direção às sensações, mas ele também pode ser vivenciado nas abstrações. E é isso que nós vamos tentar apontar um pouco. Bom, em primeiro lugar aqui, a finalidade do percepcionar, ou a funcionalidade dele, né? O caminho que ele faz quando nós colocamos ele na prática é o de levar a pessoa a experienciar determinada vivência, seja uma vivência presente, e aí sim estaríamos próximo de um deslocamento curto ou de uma direção às sensações, porque nós experienciaríamos com os sentidos as coisas presentes, e pode também ser uma vivência de algo no deslocamento longo. E aí, nesse sentido, poderíamos, por exemplo, lembrar de um fato, de um momento importante da nossa vida, em que nós podemos levar a pessoa a relembrar todas as experiências que ela teve naquele momento. Como se deu sua percepção de todo aquele fato, de todo aquele acontecimento. E não é necessariamente o que a pessoa sentiu, porque aí seria um elemento das emoções. É uma das sensações, porque tem a ver diretamente com os sentidos. Então, mesmo que eu vá a deslocamento longo, a experiência é sempre relatada no âmbito das percepções dos 5 sentidos. E essas experiências, elas são, em alguns momentos, a finalidade do filósofo clínico é justamente levar a pessoa a vivenciar momentos agradáveis ou confortáveis para ela. Vamos ver outro ponto aqui. Outra finalidade também é a de levar a pessoa a fazer experiências, né? Talvez de coisas da poesia das sensações, uma experiência de serenidade diante de uma experiência muito boa que ela viveu, né? Daquilo que a pessoa talvez até almeja vivenciar novamente. Então, para isso, fazer o percepcionar, por exemplo, em deslocamento longo, é muito útil, é muito interessante. Uma observação que nós devemos levar em conta é que o percepcionar ele deve ser uma espécie de uma vivência contínua de determinado evento, sem interrupções. E o ideal é que o filósofo clínico acompanhe bem a pessoa, faça quase que uma recíproca para ajudar a pessoa a vivenciar aquela experiência dela. A condução do filósofo clínico nesse sentido é o de levar a pessoa a fazer cada vez mais um aprofundamento nessa experiência possível. Próximo ponto. Esse percepcionar, ele deve se dar junto ao corpo, né? Junto à nossa consciência corporal. Em que sentido? Quando eu falo de percepcionar, ligado aos 5 sentidos, eu devo levar uma pessoa a experienciar o sabor da comida que ela comeu, do ar que ela respirou, né? Às vezes, se o ambiente for frio, o ar gelado, se for um ambiente quente, aquele ar abafado, a brisa do mar, né, na sua pele, o vento fresco, dependendo de um bosque, de uma floresta, de um lugar agradável,
o calor ou a textura da areia que a pessoa estiver pisando na praia, ou no calçadão de uma praia, por exemplo. Enfim, momentos em que a pessoa possa se sentir corporalmente naquele ambiente, experienciando tudo aquilo que vai chegando aos seus sentidos e ficando muito atento a isso. Próximo ponto. Onde essa descrição pode ser... na verdade, assim, quando nós pensamos em um percepcionar via deslocamento longo, via algum momento em que a pessoa experienciou de sua vida e o filósofo clínico quer intensificar aquela experiência, o que ele vai pedir do partilhante é uma descrição detalhada. Né? Isso ele pode pedir para a pessoa fechar os olhos e contar o que está experienciando. Algumas pessoas conseguem ir a deslocamento longo sem necessariamente fechar os olhos. E a pessoa vai descrevendo detalhadamente aquela experiência. E nisso, o filósofo clínico pode levar a pessoa a lugares que ela visitou, a shows, né? A momentos em que ele participou de um show, de um ídolo. Então ele pode falar da música, da bebida que consumiu naquele lugar, da comida, se foi agradável, né? Do ambiente em que estava. Tudo isso remete a pessoa a essa experiência de estar naquele lugar. Né? É uma experiência corporal via deslocamento longo. Então, nesse processo, a pessoa vivencia aquilo muito corporalmente. E uma das finalidades disso é justamente fazer com que a pessoa aprenda ferramentas que a tirem, às vezes, de ideias complexas negativas, de adições de momentos ruins, de preocupações com possibilidades ou hipóteses criadas em sua mente e que talvez não correspondam àquilo que ela esteja vivendo em suas circunstâncias, em seus lugares. Então, o ideal é ajudar a pessoa a desfocar daquilo que faz mal a ela e vivenciar com maior profundidade aquilo que faz bem. É claro que, sendo uma vivência de um momento bom da vida, também podemos usar para fortalecer um outro tópico, como, por exemplo, busca. Vamos supor que uma pessoa tem uma busca de ter talvez um emprego que já tenha experienciado no passado, um bom emprego, talvez, não sei, vamos supor que a pessoa seja um guarda-parque, guarda florestal, né, algum responsável por um parque nacional ou algo do tipo. E nesse sentido, a pessoa talvez tenha vivenciado tão bem aqueles momentos em que ele trabalhou naquele ambiente, ele ou ela, que só o reforço dessa vivência, né, somente fazendo com que a pessoa vivencie mentalmente aquele momento, reforça a busca dela por voltar a trabalhar naquele determinado lugar. Né, ou em algum lugar análogo, talvez com a necessidade talvez de um concurso público, né, o que pode fortalecer uma esperança de uma pessoa fazer o concurso público e de ter algum determinado padrão de vida para conseguir frequentar alguns lugares, pode ser justamente o fato dela já ter vivido nesses lugares e ter sido muito positivo para a pessoa. Então, as possibilidades de reforço de um submodo, o reforço de um tópico por esse submodo, elas são bem amplas e podem ser tão variadas quanto são as pessoas, como costumamos dizer, não é? Vamos aqui ao próximo ponto. Quando a pessoa chega ao consultório e ela está talvez presa às ideias complexas ou preocupada com suas dívidas, preocupada com um relacionamento que talvez não esteja andando muito bem, ou via ideias complexas esteja fazendo adições de coisas muito ruins para a sua vida e que às vezes não correspondem à sua própria historicidade ou seu momento atual, nesse momento, nesse processo, o filósofo clínico pode levar a pessoa a vivenciar algumas coisas positivas de sua vida, tendo posse da historicidade e, em muitos casos, quando a pessoa já evidencia
que costuma, por exemplo, ter o tópico sensações muito forte, né, sensorial, na verdade, o filósofo clínico pode usar um percepcionar fantástico e aprofundar determinado momento da vida da pessoa. Inclusive, dependendo da situação, ele pode ser usado como um dado divisório. Né? Lembrando que quando nós fazemos um dado divisório, a gente quer o maior número de detalhes possíveis de um momento específico. Então a gente vai abrangendo ele, vai abrindo, né, e vai conseguindo chegar em detalhes ali que às vezes a pessoa passou por alto. No caso do percepcionar, pode ser esse submodo pode ser um caminho para que a pessoa aprofunde cada vez mais quando o dado sensorial é determinante para a pessoa. Então isso pode ajudar muito. E quando não é determinante, e caso caiba para a vida da pessoa, o filósofo clínico pode ensinar esse submodo como possível, como viável. Inclusive, outra possibilidade de fazer um percepcionar pode ser não em um modo de deslocamento longo, mas justamente por meio de um deslocamento curto. Como, por exemplo, eu já levei partilhantes a andarem em um parque e falarem de tudo que estavam vendo naquele parque, né? Pedindo que contem sobre o vento, sobre o calor, o frio, o sol, a cor das coisas que veio pelo caminho, das árvores, né? Se por acaso passar algum pássaro, falar dos pássaros, né? Destacando as cores, os cheiros do ambiente, se houver água no caminho, pedir para falar sobre o sabor da água, e tudo isso vai sendo percebido. E é claro que nesse sentido a gente vai misturando submodos. Né? Aqui entra esse submodo, que é o percepcionar, mas também a gente pode dizer que é um em direção às sensações, no caso do deslocamento curto, pode ser o próprio deslocamento curto, e assim vai. Né? Os processos submodais, eles dialogam o tempo todo. A gente vai dar ênfase a determinado submodo, mas levando em conta que ali estão englobados alguns outros que talvez não estejam tão perceptíveis. Inclusive, vale a pena a gente ter em conta que quando nós trabalhamos um determinado submodo para o fim de atingir ou de tocar em algum tópico específico, inevitavelmente a gente corre o risco de tocar em muitos outros que já são determinantes para a pessoa, ou em até algum que não é tão determinante, mas que por fazer parte da estrutura de pensamento da pessoa, ele acaba podendo ser reforçado. Então, esses são os aspectos mais gerais do percepcionar. Gostaria agora de trazer alguns exemplos apresentados no livro do Yugoya, A Escuta e o Silêncio, um exemplo também contido em 2 compêndios da filosofia clínica, um de 1999, escrito pela Margarida Nichelle Paulo, e um outro de 2013, escrito também pela Margarida Nichelle Paulo, só que em diálogo, em coautoria com a Marisa Niederauer. Então, vou apresentar primeiro o exemplo aqui colocado, escrito pelo Yugoya. E o exemplo diz o seguinte: a partilhante, no caso, é a Laura, e o filósofo clínico... Não, e ela diz, na verdade, o que ela vê nesse deslocamento longo. Ela diz: olha, o mar é azul, o céu é azul, até as pessoas falam. E aí, tudo azul? O azul me traz a sensação boa da imensidão do infinito, de que o mundo é mais bonito e é maior do que a gente sabe. Você já deitou na grama, de braços e pernas abertas, e ficou imaginando que não é a China, mas nós é que estamos do lado de baixo do planeta? Que seu corpo fica colado na grama porque está sendo puxado pela gravidade? Imagina que o efeito da gravidade acabou agora e você que estava colado na grama do teto começa a cair no azul lá embaixo, como se estivesse caindo no imenso oceano azul?
Dá um medo gostoso, não dá? Perceba que nesse caso a partilhante engloba alguns elementos interessantes. Não é só um percepcionar, mas é um percepcionar que tanto se fosse presencialmente quanto via deslocamento longo, ele remete a pessoa a outros deslocamentos longos, a ideias complexas, no qual ela vai criando possibilidades, vai pensando em casos, vai fazendo ligações de fatos, como por exemplo a questão da China, né, da China e não nós estarmos de cabeça para baixo, do lado de baixo do planeta, no caso, da questão do efeito da gravidade. Quer dizer, a partir de um percepcionar, a pessoa, inclusive nesse caso, muito provavelmente é via deslocamento longo, a pessoa faz, a partir do percepcionar, vai para as ideias complexas. Só que, até aqui o que parece, né, o que dá a parecer, é que essas ideias complexas levam a pessoa a um bem-estar. Então, o percepcionar que leva a pessoa a ficar imaginando coisas e possibilidades e cenários faz bem a pessoa. Então, este é um dos casos. Vamos usar o texto de 1999 do compêndio, em que o filósofo clínico diz o seguinte: como era quando você levantava de bem com a vida, o que você fazia? Nesse aspecto é evidente que aqui está pedindo que a pessoa faça um deslocamento longo, né? Inclusive que ela vá rastrear em suas experiências aquele momento, né, em suas vivências, aquela experiência de levantar de bem com a vida. E vamos aqui ao relato, né, do partilhante ou da partilhante, que vai dizer o seguinte: era muito bom. O sol ainda não tinha se posto. Era bem cedinho. Eu levantava ainda de pijama, fazia um chimarrão, descia as escadas e colocava os pés na grama ainda molhada pelo orvalho. Olha a quantidade de riqueza e percepção, né? Era uma sensação tão boa que eu sentia aquele frescor. Parece que penetrava no meu corpo. Era como se fosse uma energia subindo. Daí eu ia até um pé de pessegueiro, onde estava nascendo as flores. Pegava e cheirava. Depois, folhas de bergamota, de limão, e eu andava a sentir aquele cheiro. Isso era um ritual. Eu fazia todos os dias, mesmo que tivesse chovendo. Quando chovia, parecia que era mais gostoso ainda ver os pingos da chuva cair pelas folhas até o chão. Bom, quando o sol saía era uma maravilha. Eu me sentava na escada e ficava cuidando das gotas de orvalho que se formavam nas folhas. O sol batia e parecia que aquilo ali virava um brilhante. Era encantador. Por que será que eu parei de fazer tudo isso? Perceba, aqui nós temos uma conjectura, porque só temos um fragmento clínico, mas por essa última pergunta da pessoa, vai parecer aqui que o filósofo clínico estava justamente fazendo com que a pessoa relembrasse momentos da sua história, das suas vivências, em que ela percebia mais as coisas, né? Fazia mais a percepção daquilo que acontecia ao seu redor. E isso ocorre com muita frequência, né? Quando em clínica o filósofo clínico precisa fazer com que a pessoa simplesmente relembre aquilo que em sua história era positivo, era bom, fazia bem a ela, né? Alimentava a sua estrutura de pensamento positivamente. Inclusive eu tenho um caso de consultório em que meu partilhante disse que na infância ele gostava de ficar na varanda de sua casa à noite olhando as estrelas. E ele disse que era um momento que ele lembra de ter tido muita paz, né? E era justamente esse o partilhante, ou um deles no caso, né, que eu levei, por exemplo, para um parque, né, e pedi que percebesse tudo que estava naquele parque. E a pessoa que vivia muito em abstrações, muito nas ideias complexas, acumulando preocupações, projetando futuros
que eram maléficas para ela, para essas projeções, por meio dessas projeções. E essas coisas eram tão ruins para a pessoa que acabava tendo consequências físicas. A pessoa tremia, tinha taquicardia, ficava ofegante, tudo isso porque ficava presa a essas projeções futuras e que a pessoa criava tantos cenários prejudiciais para sua vida que o futuro começava a ficar assustador. E nesse exercício de fazer o percepcionar, o deslocamento curto, a pessoa ia se tocando de que aquela era uma realidade que ela estava criando em sua mente e que não necessariamente aconteceria daquele jeito. E com as lições contínuas que eu pude ter ao longo das sessões, esse partilhante foi aprendendo a parar de projetar um pouco mais. Porque até as experiências próximas dessa pessoa, coisas que iam acontecer no dia seguinte ou daí a 2 dias, eram antecipados com cenários ruins. E a partir do momento que eu fiz esse percepcionar, essa pessoa começou a perceber tudo que estava ao seu redor o tempo todo. E conseguia ver que às vezes as projeções do dia seguinte, quando chegava o dia seguinte, não se concretizavam daquele modo que ele imaginava, e que muito pelo contrário, tinha sido ótimo, tinha sido muito bom. Então, aos poucos, a pessoa foi desconstruindo suas ideias complexas e foi dando mais crédito àquilo que ela vivia e àquilo que as experiências, tanto as próximas quanto as distantes, mostravam para ele. Vamos a outro exemplo aqui, e é um fragmento também de caso clínico, está no compêndio de 2013, e é um pequeno fragmento, mas acho que ajuda a compreendermos um outro modo de fazer esse percepcionar. Enquanto subia, podia observar as flores que cresciam sem que ninguém cuidasse delas. Tudo florido entre tons avermelhados, verdes e amarelos. Eram cores intensas e o sol parecia intensificar, dando mais vida, mais brilho e beleza ao que já era belo. Abelhas faziam escalas no mundo multicolorido, sugando o doce que as flores tinham para oferecer. Pensei por um momento, pudera eu fosse igual uma flor e oferecesse a quem de mim se aproximasse o meu mais doce sorriso, o mais doce beijo, o mais doce pensamento. Então a pessoa nutrida espalharia a doçura pelo mundo. Bela imagem, continuei subindo e quando cheguei no topo quase perdi o fôlego ao ver tamanha beleza. Difícil de descrever a sensação de poder contemplar a coisa mais bela que meus olhos puderam ver. Céu azul, mar verde e azul, o verde da mata e o cheiro da natureza. Acho que eu estava no céu. E nesse caso, além da conjectura que a pessoa levanta, né, de uma possibilidade que se fosse igual uma flor, ofereceria a quem dela se aproximasse o mais doce sorriso, o mais doce beijo, o mais doce pensamento. Então a pessoa nutrida espalharia a doçura pelo mundo. Então, quer dizer, além do deslocamento do percepcionar, a pessoa ainda consegue, via deslocamento longo, se imaginar, né, em uma situação em que ela poderia estar naquele lugar, né, usa ali o que em filosofia clínica a gente poderia chamar de vice-conceito, né, para falar de figuras de linguagem que dão a possibilidade de pensar outros aspectos daquela experiência. Continuando aqui a reflexão, outro ponto fundamental desse fragmento é que nele as cores são evidenciadas. Essa pessoa, em seu percepcionar, ela tem a visão, talvez, como um aspecto sensorial muito determinante para ela. Né? Então ela enxerga a cor das flores, a cor do ambiente, a cor de tudo o que está ao redor, e aquilo inspira a pessoa. É o caso de uma pessoa dessa, quando chega ao consultório, o filósofo clínico não vai perguntar só por um percepcionar.
Ele pode perguntar pelas cores daquilo que a pessoa viu antes de chegar no consultório. Ela pode perguntar quais eram as cores de roupas que essa pessoa talvez tenha usado ou de ambientes nos quais ela frequentou. E esse seria um dado do intelecto da pessoa muito próximo do modo dela de pensar e de raciocinar, e que o filósofo clínico teria já quase que um atalho para conseguir chegar à experiência da pessoa, né? A fazer uma boa conexão, uma boa interseção. E a partir disso, a construção que se faz, a construção compartilhada feita, ela tem muito mais viabilidade, porque quanto mais fiel nós formos aos termos utilizados pela pessoa para atingir ou para chegar até os dados, aquilo que é determinante na estrutura de pensamento dela, melhor. Então, ser fiel ao vocabulário, aos termos expressos, aos sentidos das palavras, é talvez o grande salto que a filosofia clínica faça, e que talvez seja o diferencial em relação a alguma outra abordagem, porque traz essa possibilidade não de enquadrar a pessoa ao método do filósofo, mas de ter um método, que é o da filosofia clínica, totalmente adaptável ao modo de ser da pessoa, ao modo de ser e de agir, né? À sua estrutura de pensamento e aos seus submodos. Então, uma vez que nós fazemos essa colheita da historicidade, conhecemos bem, compreendemos bem o modo da pessoa lidar com aquela experiência, mas a gente pode conseguir levar a pessoa a essa experiência para às vezes sair de algum momento que não esteja tão bom, né? Ou às vezes até na clínica isso pode ser bem usado. Um dos grandes benefícios que o filósofo clínico pode ter é justamente, às vezes, de levar a pessoa a vivenciar, quase que durante uma clínica inteira, um momento muito agradável. Isso pode parecer talvez um procedimento não muito indicado, mas na verdade ele é muito benéfico. E inclusive há experiências interessantes em hospitais psiquiátricos. No caso, eu lembro do Hélio Strasburger, filósofo clínico lá de Porto Alegre, em que ele, ao acompanhar os partilhantes de hospitais psiquiátricos, até o tempo da terapia às vezes não era tão longa, e havia uma série de limitações, né, como um enfermeiro próximo, havia toda uma dificuldade de ter uma certa liberdade com o partilhante, porque o partilhante poderia também, de uma hora para outra, ter uma esteticidade bruta, né, e querer atacar o terapeuta ou ter algum tipo de comportamento indesejado. E o que o Hélio fazia em alguns casos? Ele levava o partilhante a toda semana a imaginar um momento da vida dele em que foi muito bom. Um deles, inclusive, se eu não me engano, gostava de Fusca, gostava de música do Roberto Carlos e imaginava, eu não sei se era um rádio ou um toca-fita, né? Ele levava o partilhante a imaginar que ele estava passeando no Fusca com alguém dirigindo em algum lugar que para ele era familiar, né, ouvindo aquela música do Roberto Carlos. E as sessões duravam algum tempo e consistia justamente em fazer isso, porque os dados que ele tinha da estrutura de pensamento do partilhante eram limitados, o partilhante era de falar pouco, tinha, me parece que, dificuldades de fala. Então, quando ele chegava diante do Hélio, o Hélio às vezes só fazia isso, dizia para ele: vamos andar de Fusca hoje? O partilhante fazia, né, acenava com alegria, e ele falava: então, nós estamos no Fusca, nós estamos andando onde? Aí o partilhante ia construindo o cenário, né, dizia a rua, dizia o local onde estava andando, e falou assim: mas não vai ligar o rádio? Aí a pessoa ia ligar, dizia que ligava o rádio, estava ouvindo a música do Roberto Carlos, dizia qual era a música, e assim ele passava por um momento, por uma espécie de percepcionar, né, talvez aliado aí com roteirizar, mas em que a pessoa vivenciava aquele momento. Então era um momento em que,
por alguns minutos, talvez, em uma semana, né, o partilhante tinha a chance de sair daquele ambiente de hospital psiquiátrico, de um ambiente que talvez, se ele tivesse uma esteticidade bruta, ele seria amarrado em uma cama, ele tomaria alguns remédios fortes para conter sua esteticidade, e isso, a filosofia clínica então aparece como um conforto, né, como um momento de tranquilidade, de calmaria, de uma vivência agradável para aquela pessoa. E isso pode ser feito com muita tranquilidade, dependendo, evidentemente, de cada caso, em um ambiente fora do hospital psiquiátrico. Né? O filósofo clínico pode levar uma pessoa a experienciar esse momento agradável durante toda uma sessão. E aquilo ali às vezes ser o suficiente para tirá-la de ideias complexas, de muita preocupação, de muita, às vezes, das emoções muito à flor da pele por uma série de coisas que possam ter acontecido naquele dia. Então o filósofo clínico leva a pessoa para aquele lugar onde ela se sente bem intelectivamente, faz com que ela faça todo o percurso, né? E a partir de todo esse percurso ela fique bem, né? E vai embora do consultório com aquilo resolvido. Porque nem sempre, e talvez isso seja uma grande lição da filosofia clínica, nem sempre a resolução de um problema seja lidar com ele. Às vezes, o fato de nós tirarmos o foco seja suficiente para que ele enfraqueça, para que ele até, em alguns casos, até desapareça. Então, isso a filosofia clínica nos ensina de um modo muito, muito interessante. Né? Nós não precisamos, não é uma questão de esconder o problema, mas de mudar o foco da pessoa, mudar o local onde a intencionalidade da pessoa vai para alimentar sua estrutura de pensamento. Certo? Então vamos ficar por aqui. Eu espero que o som dos animais e o som do motor que resolveu aparecer nesse momento não tenham atrapalhado ao áudio da aula. Qualquer dúvida, mais uma vez eu digo, deixem no espaço reservado as dúvidas. Assim que possível, algum dos professores responsáveis irá responder. E um grande abraço e até uma próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.